Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de Grego 1, ok? Vamos para a nossa nona aula, tá certo? Deus possa ser glorificado e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Um abraço especial aos meus alunos do Seminário Presbiteriano e você que está acompanhando, receba também um abraço especial, ok? Que não é do seminário. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, permeie cada parte desta aula com a Tua bênção, nos ajude, ilumina as nossas mentes, me ajuda na transmissão, ajuda os meus amigos a entender quando receberem a Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado e que ao terminarmos nós tenhamos glorificado o Teu nome, que nós estejamos mais preparados e mais motivados para estudar a Tua palavra, para aprender e para vivê-la. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tradicional café. Espero que você esteja bem, sua família, nesse tempo de pandemia, tá ok? Vamos lá então para a nossa aula. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver, nós então vamos ver hoje os substantivos masculinos terminados em alfa sigma e em eta sigma, da primeira declinação. Os objetivos dessa aula. Primeiro, os exercícios do parágrafo 95 e o 102, fazer os exercícios do parágrafo 103, esse aqui não é para fazer, isso aqui é o teste, ok? É o teste. Então, dos parágrafos 95 e 102, eu falei errado, falei exercício. E os exercícios do parágrafo 103, letras B, C, D, E, F, G. Declinar e denominar os paradigmas dos substantivos masculinos de primeira declinação, terminados em alfa sigma e eta sigma. Leia e analisar o texto de Filemon 12 e 13. Ok, meus irmãos? Então, na aula passada... Deixa eu voltar aqui para a tela. Na aula passada nós tivemos o quê? Nós tivemos o contato com os substantivos femininos de primeira declinação. Então nós vimos os terminados em alfa e os terminados em eta. Os terminados em alfa é quando a raiz do substantivo terminava numa vogal. Então você emendava o alfa, por exemplo, ikia, ou então rora. Se for terminados também os substantivos femininos de primeira declinação, no ro acrescenta-se o alfa. E nós vimos depois substantivos femininos terminados em consoante, se acrescenta eta. Por exemplo, a Irene. Nós declinamos e tratamos deste substantivo nos seus diversos casos. Hoje nós vamos passar então para os substantivos masculinos de primeira declinação, né? E eu quero agora mostrar para você, nesse quadro aqui, aonde nós estamos no nosso curso com os substantivos de primeira e de segunda declinação. De segunda declinação, onde nós começamos, né? Logos, e depois passamos para o neutro. Isso porque, veja, tanto no genitivo como no dativo, o final deles, a parte final, vai ser igualzinho que eu vou prestar para o neutro, genitivo e dativo. Isso no singular, isso no plural, né? Nós vamos ter aqui a mesma coisa, ó, logon, biblion, logos, biblióis. A mesma coisa nós vamos usar aqui no plural. Depois nós passamos para os femininos e vimos então, primeiro oikia, terminado em alfa, e o rora também, que eu não coloquei aqui, mas porque não tem espaço. E nós vimos depois o eirene, terminado em consoante, a unia que eu estou grifando, tem o final. E aqui uma coisa interessante, o glossa. Glossa é um sigmático, ou seja, terminando no sigma, a raiz dele. Então aqui no genitivo singular e no dativo singular, nós vamos ter o quê? Ao invés de nós acrescentarmos igual oikia, o as e o a com iota subscrito, nós vamos acrescentar o es e o e, que vem daqui do eirene. E depois nós voltamos. Por exemplo, no acusativo já volta para a mesma terminação de oikia.
porque esse é um sigmático, é um tipo de substantivo diferente no genitivo e no dativo. Nesse quadro, ainda outra observação, genitivo plural. Você vai ter o quê? O final dele igual, igual, igual. Você está vendo? Em todas os tipos de substantivo. Feminino da primeira declinação, terminados em vogal, terminados em consoante, sigmáticos, todos. Olha aqui, igualzinho, eu fiz questão de grifar. Oikion, eirenon, glosson, logon e biblion. Tá vendo? Todos terminados. E aqui outra observação. Você tem que ir notando essas observações. Não é só memorizar aqui o quadro, que já é muito importante, mas você entender isso. Por exemplo, todos aqui são iguais. Ó, no nominativo plural, genitivo plural, dativo plural. Então, do feminino, seja ele terminado em vogal, a raiz, ou terminado em consoante ou sigmático. Tá vendo? Ó? I, I. On, on. As, as. Ok? E o acusativo, a última observação, o acusativo plural, termina em alfa, sigma. E o genitivo, por exemplo, aqui, do feminino do substantivo terminado em vogal, oikia. Oikias vai ser igual aqui, oikias. Ok? Então a gente prestar atenção nessas nuances que são importantes. Agora, onde é que nós queremos chegar? Aqui eu coloquei no primeiro dia das nossas aulas sobre substantivos. Nós começamos então aqui, ó, logos, e fomos para aqui, biblion. Então fomos do masculino, segunda declinação, para o neutro, segunda declinação. Depois nós voltamos para cá, oikia, e viemos para cá. Estamos na primeira declinação. Vamos hoje para cá. É aqui que nós estamos hoje. Então, nós vamos trabalhar com neanias e profetes. Então, são substantivos masculinos. Veja que o alfa aqui acrescentou o sigma, o eta acrescentou o sigma, sendo que esse aqui não é um tipo de feminino, é um tipo de masculino da primeira declinação. Então, é aqui que nós estamos. A nossa aula hoje, como é que ela vai se comportar? Vai se comportar em 3 partes. Primeiro, correção do teste de vocabulário, depois do exercício, parágrafo 103. São muitos exercícios, nós vamos ver. Mas o que eu acho legal é o seguinte, veja, deixa eu voltar aqui, é que nós estamos fazendo todos os exercícios para você ter base, para você entender como é que se faz, entender o processo, entender o conceito do grego koiné. Então isso é muito importante. E mais importante ainda é você, eu colocaria os dois muito importantes, você tentar fazer, você repetir o vídeo se você não entendeu, você mandar a sua dúvida para mim, na medida do possível eu resolvo, todo mundo que manda sabe disso, mas você tentar fazer, antes de me ver, corrigir o texto, tá ok? Os exercícios. Então isso é importante. Voltando aqui para a tela da nossa aula, primeira parte, nós vamos ver isso. Segunda parte, declinar e denominar, agora os substantivos. Nós chegamos aqui, ó, exatamente nesses dois substantivos, neanias e profetes. O masculino, o gênero masculino de primeira declinação. E depois a terceira parte nós vamos analisar, e é muito importante, Filemão 12, 13, porque é aqui que nós queremos chegar. Nós não podemos ficar longe do texto. Então, nós vamos tendo contato com o texto toda semana. Ok? Vamos lá, então, para o desenvolvimento da nossa aula. Aqui o teste vocabulário 5. Então, esse teste foi o quê? Dos parágrafos que eu coloquei aqui, 92, 92 e 102. Então, nós vamos ver aqui os terminados em alfa e os terminados em eta, feminino da primeira declinação. Vamos lá para o nosso teste.
Então aqui, ó, aletheia, verdade, agape, amor, anomia, iniquidade. A palavra significa como se alguém estivesse no caminho e saísse, por exemplo, com um carro desse caminho para o acostamento. Você está se desviando do alvo. Tá? Além de ser um pecado, é um desvio. Ok? Então, esse processo de se desviar, isso é muito fácil de acontecer. As pessoas às vezes não têm noção de como nós somos frágeis. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Arre, começo, enarre, no começo, lá no João capítulo 1, verso 1, epangelia, promessa, grafê. Vou colocar aqui o caminho do, para variar, né? Toda aula tem isso. Epangelia, grafê, escrito, escritura. Grafei, escritura. Haigrafai, as escrituras. Eucaristia, quando fala da Igreja Católica, Eucaristia, gratidão. Uma gratidão que nós temos pelo sacrifício de Cristo, quando nós fazemos a ceia do Senhor. Celebramos a ceia. Didarré, ensino. Marturia, testemunho, entolê, ordem, mandamento, entolê. Caine, entolê, Novo Testamento, né? Nova ordem. Homilia, tá vendo? Tem uma aspiração forte. Homilia, conversa. Então, quando nós falamos de homilia, nós estamos pregando, né, para a pessoa, conversando com ela, mas dando o tom da conversa. Nimife, noiva. Parousia, vinda. Parousia não é segunda vinda de Cristo. Parousia é vinda. É lógico que se trata da segunda vinda, mas a palavra em si é vinda. Parabolê, parábola. Rara, alegria, que é o fruto do Espírito. Um dos gomos do fruto do Espírito. Lá não fala os frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito e trata de 9 partes. É como se fosse 9 gomos de uma mexerica. E o fruto do Espírito, deixa eu só voltar aqui a tela. E o fruto do Espírito, esses 9, é para nós termos todos eles. Todos. Né? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Todo ele nós temos que ter. Agora, quando fala dos dons, o que é que a Bíblia diz? Nós não temos todos os dons. Né? Nem o Novo Testamento traz uma lista exaustiva dos dons. Nós temos que nos completar com os dons dos outros irmãos. Mas o fruto do Espírito nós devemos buscar todo ele. Ok? Vou voltar aqui, então. Vamos lá. Hara, hora, ora, adelfê. Tá vendo? Nós vimos o masculino. Adelfós, aqui é adelfê, irmã. Basileia, reino. Que não se fala basileia, igual no português, fala basileia. Ge, terra. Eulogia, bênção, louvor. Diatheke, aliança, pacto. Koinonia, comunhão. Dikaiosune, justiça. Metanoia, arrependimento. Aqui é a base para o arrependimento bíblico, a mudança de mente, de atitude. Isso vai gerar necessariamente ação. Homologia, confissão. Essa palavra é muito usada por João, lá na primeira carta. Orgue, ira, soteria, salvação, proseurre, oração, proseurre. Sinagogue, sinagoga. Tá aí o teste. Você tem tirado nota máxima. Vamos lá para o parágrafo 103. Vamos ver aí. Primeira aqui. Decline laos, filé, hora, glossa e o artigo re. Filé, tribo.
Vamos lá. Laos é o mesmo de logos. Ele está fazendo uma revisão com você. Então, Laos, Laú, Laú, Laon, Laoi, Laon, Laós, Laús. E o filé é o mesmo de Irene. Filé, filês, filé, filén, filai, filon, filais, filás. E esses acentos aqui, a mudança, não se preocupe, porque na lição 15 nós vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre isso. O que está acontecendo? Ah, tá, beleza. Ok. Não está acontecendo nada. Eu vi um barulhinho. Agora, igual doxa, glossa. Glossa, olha aqui, ó, que eu falei glosse. Vou até colocar em azulzinho turquesa aqui. Glosse. Tá vendo? Glossa, como é sigmático, aí eu trago daqui, ó. Es e e. Es e e. Glossa, glosses, glosse. Glossan, glossa, glosson, glossas, glossas. E o artigo re, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Letra C e letra D. Denomine e traduza. Eu coloquei aqui o verbo, a denominação e a tradução. Se for verbo, né? Nós vamos ter verbo e vamos ter substantivo. Luo, primeira pessoa do singular, pessoa, número, aqui tempo, modo e voz. Lembra disso? Pessoa, primeira, número, singular, tempo, presente, indicativo é o modo da certeza e a voz, ativa. Do verbo luo, eu solto ou eu estou soltando. São as duas características de que da qualidade de ação desse verbo. Pode ser pontual, presente, ou pode ser o que? Processual. Vocês lembram disso, né? Luson, aqui acrescentou um sigma, eu estou agora no futuro. Primeira pessoa do plural do presente, aqui está errado, que é futuro. Futuro. Do indicativo ativo de nós faltou um T aqui, soltaremos, nós estaremos soltando. Então aqui é do futuro, tá? Pistel sim, de novo futuro, colocou um sigma entre a raiz e a terminação pessoal, sigma. Então o que? Um sufixo temporal de futuro. Terceira pessoa do plural, do presente não, Elias. Do futuro. Do indicativo ativo do verbo pistel. Eles soltarão ou eles estarão soltando. Lambanes, recebo. Tem gente que gosta de falar isso. Recebo. Ou receba. Segunda pessoa, eis. Tá vendo aqui, ó? Eis. Segunda pessoa do singular do presente do indicativo ativo do verbo lambano. Tu soltaste. Aqui não é futuro, não. Soltaste. Tu estarás soltando. Grafê. Nominativo, agora aqui nós temos 4 substantivos. Nominativo, feminino, singular, do substantivo grafê. Escrito, escritura, como nós vimos no teste de vocabulário. Didarren, tá vendo aqui? Está no acusativo. Então nós vamos lá. Acusativo, feminino, singular, do substantivo didarre. Não tem esse ni aqui, ó. Didarre. Ensino. Glossais. Dativo, feminino, plural do substantivo glossas. Glossas. Glossar. Sigma também não. E o acento aqui muda. Depois eu vou explicar como é que funciona esse acento. E depois a gente pode ter uma aula para mexer no teclado, para você entender. Aqui em cima
o teclado do português como passar para o grego. Então muda a fonte e aí eu vou trabalhando no grego. Então a, para, com, em as línguas. Se for a com as línguas, para as línguas, com as línguas, ou em as línguas, ou nas línguas. Pro seu res. Vem de pro seu re. Aqui eu não coloquei, não sei porquê. Deixa eu colocar agora. Então aqui, pro seu res, genitivo. Vou tirar aqui. 14, a fonte 12. Deixa eu só começar aqui. Genitivo. Deixa eu tirar o amarelo aqui. Oh, Senhor. Vamos lá. Então, genitivo. Segunda coisa. Então, ele está no feminino, pro seu re, feminino, e ele está no singular do substantivo, pro seu re, que significa o quê? Aqui, ó, eu coloquei no plural, mas não é, aqui, ó. Cadê? Filé, ó, filés é o mesmo de pro seu re. Então tá no singular aqui. Então não é das orações, é da oração. Oração. Então está aí. Todo o quadro, eu mando a aula para vocês escrita depois. E letra E, traduza do ensino à terra de glória das vidas. Do ensino. Ensino é o que? Ensina, didarre. Eu coloquei didascal aqui. Didarre. Então eu já sei que é isso aqui. Mas eu sei didarres. Então é tu, né? E aqui não é tu, é tes, porque é feminino. Tes. Então aqui, ó, tes didarres. Didarres. Acento circunflexo. Tes didarres, ensino. Não é isso? A terra, ge. Então, aqui está no caso dativo. Então, te, tá vendo, ó? A terra, o artigo te, ó, aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é no dativo. Ge. Então, eu vou pegar esse mesmo caso aqui, ó, de glossa e de filé, mesma coisa. Te, ge, com iota subscrito e acento circunflexo. Cadê? Aqui, ó. Te, ge. De glória. Tes, doxes. Doxa é o sigmático, então fica es. Tes, doxes. Das vidas. Vidas é zoe. Detalhe, deixa eu voltar aqui para a tela. Esse é um caso, por exemplo, zoe. Esse é um caso igual ao de Irene. Feminino de primeira declinação, terminado a raiz dele numa consoante. Então, vou colocar no singular todos aqueles que eu falei, eta e alguma coisa. Ok? É igual a Irene, mesma coisa. Sendo que esse caso não tem no Novo Testamento. Ele é um caso muito interessante. E aqui eu vou mostrar para vocês na tela agora. Tá? Então fica zo, que é a raiz dele, e não há aglutinação. Você acrescenta o final, que é on. Aqui, ó. Zoon. Como seria aqui, ó. Por exemplo, olha aqui, ó. Filon. Sendo que aqui a raiz é zon. Com on, zoon. É o que aconteceu aqui. Não tem no Novo Testamento zoon. Mas eu pus aqui. Deixa eu colocar aqui. Desconfigurou. Deixa eu colocar de novo. Faltou esse nizinho. Então, zoon. Tá vendo aqui, ó? Zoon. Então, não aparece na Bíblia. Porém, possui essa forma. Tá lá no Monse, William Monse, na gramática dele. Página 67.
você quiser conferir, eu sei que você vai conferir, né? Então nós vamos agora para a próxima, né? Letra F. E eu esqueci de colocar aqui. Letra F. Deixa eu colocar aqui. Letra. Foi bom porque aqui a lição. Deixa eu voltar aqui. A lição ela está no Word e aí eu posso mexer no caso de erros aqui. Então, aqui vamos lá. Letra F, que é a tradução. É basicamente isso que nós vamos fazer no grego, neotestamentário. Nós vamos ler e traduzir do grego para o português. Mateus 4,15. Mateus 4,15. Tá lá. Rodon falasses. Rodon é um substantivo que termina igual logos, mas ele é feminino. Rodon, caminho falasses, do mar. Então, caminho do mar é a tradução. Tá aqui, caminho do mar. No próximo, eisten synagogen, para a sinagoga. Não vou voltar lá porque senão vai demorar, depois você dá uma olhada. En parabolais. Aqui você tem o en, que pede o quê? Um dativo na frente. Parabole, no plural. Então, em parábolas. Oikos, pro seu reis. Oikos, casa, pode ser oikia também, mas ele usou o masculino aqui em Mateus 21:13. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deixa eu voltar aqui para a tela e dizer para você está dentro do texto bíblico. Vocês estão notando que coisa maravilhosa? Vocês estão conseguindo traduzir o texto bíblico. Isso é muito legal. Você está falando assim, eu ainda tenho dificuldade. Gente, vocês estão começando agora, calma. A ansiedade é pecado. E é muito sério o que Paulo fala. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é tudo. E ele dá a receita para a ansiedade. E eu preguei um sermão uma vez trocando a ansiedade pela oração. Porque é exatamente isso que Paulo fala. Apresente diante de Deus as vossas necessidades pela oração e pela súplica. Ou seja, dependendo do problema, da ansiedade que você está tendo, você tem que suplicar. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o que você tem que fazer? Está andando ansioso? Troca a ansiedade pela oração. Apresente a Deus. Com ações de graça e súplica, ou seja, agradeça ao Senhor, confie nele e súplica. Peça com insistência. Isso aqui, a repetição em si não é má. O problema é a repetição quando a pessoa está com falta de fé. Esse é o problema que a Bíblia é contra. Não confiando no Senhor. Então você está suplicando e colocando. Tem problemas que vão desaparecer com o tempo. Não é automático. E aí vem a consequência, a paz de Deus. Então a ansiedade é o contrário de paz. Se eu tenho andado ansioso, a paz vai embora. A lei do Galileu Galilei, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente. Se entrou a ansiedade, ela domina e a fé vai embora. Se a fé vem, o que vai acontecer? Se a paz vem, vai embora a ansiedade. Dá para entender isso? Como é legal? Então vocês estão lendo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é o primeiro passo para você fazer a exegese do texto bíblico. Então vamos voltar lá para o texto. Oikos pro seu res, casa, e aqui está no caso subjuntivo. Que casa é essa? Casa de oração. Em te pisre su. Aqui a gente ainda não viu, que é um pronome pessoal, no caso genitivo. Então, en te pisre, alma, né? E aqui o en pede o dativo. Por isso que está com iota subscrito aqui. Na alma de ti. O que seria na alma de ti? No bom português, na tua alma. Aqui, em te didarre ao tu. Em, de novo, pede o dativo. Didarre. Didarre a gente viu. Que é o quê?
ensino, né? Didahe, ensino. Então, no ensino de ti, que a gente vai ver também. No seu ensino. No seu ensino. Marcos 4:2, está lá na Bíblia. Atos 18:24, em tais grafais. Grafais está no plural. O en pede também o dativo. Então é o dativo plural de grafê. O que é grafê? Escrito, escritura. Então, nas escrituras. Aqui, Coríntios 10:31, 1 Coríntios. Eis doxan. Olha o doxan aqui, o acusativo do que você acabou de ver, meu amigo, minha amiga. Para, proseis, para dentro da glória de Deus. Para a glória de Deus. Ou em direção à glória de Deus. Doxan, glória. O eis pede um acusativo. Para dentro da glória de quem? De Deus, que é um genitivo de theos. Então tem um exemplo aqui de um sigmático e de um masculino de segunda declinação. Logos em glosse. Logos, palavra, sendo que está no plural, palavras. Né? É um acusativo plural. Palavras em glossê, em línguas. Olha aqui, 1 Coríntios 14, aquele texto que dá tanta confusão. As pessoas fazem confusão, mas é por causa da tradução. E eu não vou falar sobre isso agora, lógico. Palavras em línguas. Aqui, ho, theos, agape estin. O Senhor, Deus, Deus, amor é. Colocando na forma direta, Deus é amor. Tenentolen erromen. O que é isso aqui? Entolê, que a gente acabou de ver. Mandamento, pacto. Erromen. Está na primeira pessoa do plural. Nós. Nós temos o mandamento. Tá aqui. Tá vendo, gente? Que coisa. Ectes files Judá. Ek, proséis, enek, apó. Aqui está no caso genitivo. Pede, ou pede não, exige. Tes files. Então, de as tribos. Das tribos. Aqui está no singular, perdão. Ek, tes files. Da tribo de Judá. Tenimfe, tu arnio. Então, ten nimfe. Isso aqui é um acusativo do nimfe. Nimfe, que a gente viu noiva. Então, a noiva de quem? Tu arnio. Arnios. Então, arnion. Então, é a noiva do cordeiro. To alfa kai herahe. O alfa e o que? O início. Então, Apocalipse 22. Re, o início. To alfa. O alfa e. Então, o alfa e o início. Ou também o início. Pode ser. Agora, segundo Reis, segundo livro de Reis. Tus logos tu biblio tes diatheques. Tus logos, as palavras tu biblio, do livro tes diatheques. As palavras do livro diatheque é o que? Do pacto. Tá certo? Você pode ir lá, está no seu pacto, aliança. Então, as palavras do livro da aliança. Segundo Reis, está lá na Septuaginta. Provérbios também, olha aí, Septuaginta 1:7. Arre, começo. Sofias, começo da sabedoria. Sofias está no genitivo, da começo da sabedoria. Phobos, temor do Senhor. Então, o começo da sabedoria é o temor do Senhor. Caestai, que é será. Estai, taerga, tes de caiocines eirene. Cai, e será
as obras. As obras de quê? De justiça. E aqui, de Caiocines, da justiça. As obras da justiça e o que? Da paz. Então, será as obras da justiça e da paz. Ge, acue, que é um imperativo. Logon Kyrio. Ge. Isso aqui é terra, a gente acabou de ver, igual a Irene. Terra, terra, terra. Acue, que está no imperativo de acu. Ouve o que? A palavra Kyrio. De quem? Do Senhor. Está no genitivo. Legei to thoma ho Jesus. Então, to thoma ho Jesus. Ego emi herodos. Então, aqui, ó, ouve Jesus, fala, né? Terceira pessoa, legei. Vem de lego. Jesus, que é o sujeito, ho Jesus, fala a Tomé. Isso aqui é Tomé no dativo. Ponto, 2 pontos aqui, que no grego é um ponto alto. Egoimi, eu sou, re rodós, o caminho. Tá vendo o re na frente de rodós, antes de rodós? Porque rodós é uma exceção. Ele tem todas as características do masculino, mas ele é feminino. Kai realethea, verdade, kai rezoe, ao verso bem conhecido. Jesus fala a Tomé, ego, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Rediaconia tes de Caiocines endoxe. Rediaconia, ou seja, o ministério ou o serviço tes da justiça de Caiocines, tá, que é um genitivo, em glória. Tá, então, o ministério da justiça em glória. Eis ten hipakoen tu Christu. Eis para ten hipakoen. Então, hipakoe é o substantivo que significa o quê? Significa obediência. Então, eis ten para a obediência do Senhor. Rode carpos tu pneumatos estin agape harairene. Aqui está uma partícula pós-positiva, então o ro está antes, mas ela, quando vai traduzir, vem para frente. De, porém, ro carpos. O fruto, ó aqui, ó, Gálatas 5:22, aquilo que eu estava falando. Porém, o fruto de quê? Do Espírito. E pneuma, que é o genitivo, é o nominativo, isso aqui é o genitivo de pneuma, é a terceira declinação. Porém, o fruto do Espírito é amor, rara, alegria e paz. Tá vendo? Gálatas 5:22, você está lendo isso. Phobos ukestin enten agape. Então, temor não é no amor. Ou então, temor não existe. É o texto lá de 1 João 4,17. Temor, phobos, não é ou está ou existe enten agapen. Não existe medo no amor, naquele contexto lá que ele está falando. Ta tecna tes adelfesu. O que? Ta tecna, filhos, os filhos de quê? Da irmã de ti. Como é que eu ponho na ordem direta aqui? Os filhos da tua irmã. Os filhos da tua irmã. Oida su ta erga kai ten agapen, kai ten de diaconian, kai ten hipomonen su. Então, conheço, oida, su ta erga, conheço de ti, ta erga as obras, e ten agapen o amor, kai e
tem diaconia e o serviço, e o serviço cai, tem hipomonia, a tua perseverança de ti. Então, conheço as tuas obras e o amor e o teu serviço e a tua perseverança, na ordem direta. Agora vamos para a letra G. Então você vai ver isso, eu coloquei nesse quadro aqui todinho, né? Como você traduz ao pé da letra e depois como é que você traduz de forma idiomática, tá ok? Vamos para a letra G. Traduza: do ensino à terra de glória e das vidas. Letra G. É isso mesmo? Não. Lógico que não é. A letra G é traduzido do grego do português para o grego. Está aqui, perdão. Jesus fala em parábolas da vida ao povo. Jesus, Ro Jesus, aqui ó, Jesus fala em parábolas, legei, e eu vou colocar o en pede o dativo. Então, aqui está errado. Em parábolas. Então, tais parabolais. Tais, que é acento circunflexo, parabolais. 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 Acento aqui. Então, Jesus fala em parábolas de quê? Parábolas da vida. Então, é um genitivo, tes zoes. Ao povo. Então, um objeto indireto. O uso dativo to, aqui está errado. É lá, o. Lá, o. E aqui eu coloco lá, o. Então, está no dativo. Tesoes, tolaô e o que? De Deus. Então, um genitivo, tu, ferrou. Roiesus, legem tais parabolas, tesoes, tolaô, tu, ferrou. A irmã do diácono recebe cartas do irmão do presbítero. Que maravilha, que unidade, não é? Que harmonia. Então, a irmã, re, adelfe. Do diácono, diáconos, então vai para o genitivo, tu diácono. A irmã do diácono recebe, lambane, cartas, epistolás, então recebe objeto direto, então está no acusativo, epistolás. Olha aqui, ó, deixa eu voltar para você lembrar. Aqui, ó, epistolê, epistolás, seria esse caso aqui, ó. Epistolás. Então o final é alfa sigma. Voltando lá para a irmã do diácono recebe epistolás, cartas do irmão tu adelfu, que é adelfós no genitivo tu adelfu. De quem? Irmão do presbítero, tu presbítero, presbítero. Então, readelfe, tu diacono, lambane, epistolás, tu adelfu, tu presbítero. Agora, oração é a voz da alma falando a Deus. Ficou bem poético e é verdadeiro. Oração, pro seu re, está no nominativo. Então, re, pro seu re, é, verbo de ligação, esti. Como aqui vem uma vogal depois, eu tenho que colocar o ni aqui, ó. E aqui eu vou apagar Steam. Aqui às vezes ele desconfigura. Pronto. Re pro seu re, a oração é o que? A voz da alma. Então aqui a voz eu tenho o que? Um acusativo. Na verdade, predicativo do sujeito que vem no mesmo caso de oração. A oração está no nominativo, aqui vem no nominativo. Re, fone,
a voz. Que voz é essa? Da alma. Então, alma, psirre, tes, psirres. Faltou aqui psirres. E aqui é circunflexo. Tes psirres, a voz da alma. Refone, tes psirres, a Deus, falando a Deus. Então, objeto indireto. To, feu. Reproceu res, tim, refone, tes psirres, to, feu. Tá ok? Então, aqui nós terminamos a parte de exercícios, muitos exercícios, né? Agora nós vamos o quê? Declinar e denominar os paradigmas. Esse que nós vamos fazer agora. Vamos com força. Foi muito exercício, cansativo. O trabalho é assim mesmo. Vamos lá. Estamos chegando já a 80% da aula aí. Ok? Vamos lá. Força. Aqui vamos declinar então substantivos masculinos terminados em alfa sigma e eta sigma. E aqui desconfigurou. Deixa eu colocar aqui no grego. Pronto. Neanias e profetes, que são os dois paradigmas, ok? Então aqui, eu vou passar essa parte aqui, deixa eu ver, aqui para baixo. Então, vamos lá. Neanias, deixa eu colocar aqui tudo lá embaixo que é melhor. Deixa eu tentar voltar para cá, se tudo fica na mesma tela. Eu acho que não vai ficar, então... Vou passar tudo para a tela de baixo, porque é melhor. Pronto. Aqui, para ficar melhor a visualização. Então, Neanias. Próximo. Eu vou puxar da onde? Do logo. Lembra? Que está no masculino. Então, Neanio. Profeto. Mesma coisa. Depois eu volto para cá. Neania, Neanian, Neaniai, Neanion, Neaniais, Neanias. Você pode ver que é igualzinho o oikia, sendo que é masculino. E aqui, só essa questão aqui, ó. O U, depois do nominativo vem o genitivo. Aí volta, ele pede emprestado do masculino, segundo a declinação. Depois volta igualzinho, olha aqui, ó. Neanias, Neanio, aqui parece oikia. Oikia, com iota subscrita e oikian. Oikiai, oikion, oikiais, oikias. Sendo que aqui é Neanias, terminado em alfa sigma. É masculino. Moço, do moço, a para com, em o moço, moço, moço. Dos moços, a para com, em moços e moços. E o próximo aqui... Profetes, terminados em eta sigma, é masculino. Aí vem profeto, mesma coisa daqui. Tá vendo? Neanio, profeto. Aqui, profete, profetem. Não parece aqui, ó, a partir daqui, ó. Não parece o eirene, eirene e eirenen. Mas lembrando, vem de profetes. Então é masculino. Mesmo sendo... A última parte aqui igual, mas é masculino. Tanto na forma como na questão da tradução. Profeten, profetai, profeton, profetais, profetas. Tá vendo? Igualzinho, né? Aqui, aqui, ó, nessa segunda parte. Profetai, on, as, as. Então, mais dois substantivos que têm a terminação no plural igualzinha. Né? Nós temos visto aqui, ó, a partir daqui. I, on, as, as. Aqui, profetai, profeton, profetais, profetas. E aqui, né, nós temos a tradução. Agora, vamos completar aquela primeira tabela que a gente tem montado, importantíssima. Né? A primeira tabela, eu vou até negritar aqui. Hoje nós completamos a primeira declinação. Já temos a segunda declinação. Agora completamos a primeira declinação completa. Então, vamos
de onde começamos? Masculino, logos, logon, logoi, logon, logos, logos. Neutro, biblion, biblio, biblio, biblion, biblion, biblia, biblion, biblios, biblia. Aí depois nós viemos aqui pro oikia, olha o feminino. Oikia, oikias, oikia, oikian, oikiai, oikion, oikiais, oikias. Depois nós viemos pro irene. Irene, irenes, irene, irenen, irenai, irenon, irenais, irenas. Depois nós viemos pro glossa, que é uma exceção aqui, é um sigmático, na primeira declinação feminino. Glossa, glosses, glosse, glossan, glossai, glosson, glossais, glossas. E agora nós fechamos com neanias e profetes. Neanias, neanio, neania, neania, neaniai, neaniai, neanion, neaniais, neania, neanias. Profetes, profeto, profete, profetem. Profetai, profeton, profetais, profetas. Fechamos então essas duas declinações. E a terceira declinação, nós vamos ver a consulta de tabelas. Pronto, e aqui o que? Também fechamos os artigos. Então, no masculino, aqui só um detalhe. Tá vendo aqui? Todos são iguais, ó. Ai, né? Até aqui, logicamente. Agora, todos aqui são iguais. Veja, vou até colocar na mesma cor, no amarelo. On. E aqui a mesma coisa, né? Nessa parte do feminino. Todos esses aqui são iguais, todos esses aqui são iguais, com o masculino de primeira declinação. Então, nessa tabela aqui, ó, primeira declinação, parte aqui, né, do plural, é tudo igual, irmãos. Só aqui, ó, tudo igualzinho. O final, até negritei aí, coloquei em amarelo e assim por diante. Agora, o masculino, os artigos ro, tu, to, ton, roi, ton, tois, tus. O feminino re, tes, te, ten, rai, ton, tais, tas. Neutro, to, tu, to, tá, ton, tos, tá. Detalhe, veja que aqui ó, os dois são iguais em grafia, o neutro e o masculino. E aqui todos os três, masculino, feminino e neutro, ton, no genitivo plural. E aqui mais uma vez repete o neutro no plural também. No genitivo plural do masculino é igual do neutro. Ton e tois. Ok? Então, meus irmãos, é isso aí que nós vimos hoje. Agora, nós vamos ler o quê? Vamos ler Filemon, versos 13 e 14. Perdão, é o 13 e 14? Não, é o 12 e o 13. 12 e o 13. Aqui, ron anepempsa soi, auton tutestin taema splanhna. E o outro, ron ego ebulomen pros emalton caterren hinachiper sumoide caio de diacone en tois desmois tu evangelio. Agora vamos analisar. On anepempsar soi auto tutestin taema splanhna. Aqui, primeiro o on, acusativo masculino singular, pronome relativo, que nós ainda não vimos e vamos ver. Significa o quê? Que anepempsa está no auristo enviei. Não é? Então, que ou qual enviei soi a ti. Aqui a gente vai ver na lição, acho que 16 ou 17, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, eu conferi pronomes pessoais. Deixa eu ver, para eu dar uma resposta correta.
Então, lição 19, tá? Sói. A ti, ele, que é a terceira pessoa do pronome pessoal, tá no acusativo autom. Tu testim, isto, nós vamos dizer também pronome demonstrativo, é o que? Aqui tá as, ema. Ema é o acusativo neutro de que? De emos e memon, que é meu, a gente ainda não viu. Que é o que? Um adjetivo possessivo para enfatizar que é de alguém, alguma coisa. Então aqui, ó, o, né? Que é o qual eu enviei a ti, tá falando a ti, tá falando com Filemon, ele, que é Onésimo, o qual Onésimo eu enviei a ti, ele, tudo isto, estim é, isto é, tá, o que? Ema é o que? O meu, pertence a mim, ou seja, a esplanrina, que eu não falei, que é o acusativo neutro singular de esplanrino, entranhas. É um substantivo que neutro. Então, o qual eu enviei a ti, Filemon, ele, Onésimo, isto é, tu testim, tá, ema, as minhas próprias entranhas. A gente não vai traduzir assim, né? Vai traduzir assim, o qual eu enviei de volta a ti, ele, isto é, o meu próprio coração. Está falando do amor que ele tem por Onésimo. Então, mais ou menos assim, receba ele bem, faça as pazes com ele. Ron, de novo, pronome relativo no caso acusativo. O qual ego, aqui ó, ego ebulomen, pros emalton caterren, hina hiper su moi diacone, entois desmois tu evangélio. Aqui então, algumas coisas. O a gente já viu, ego, eu, então o qual eu, ebulomen, está aqui no passado, e no passado imperfeito. Essa terminação, sendo que aqui nós temos um caso, nós ainda não vimos, bulomai, que é o que? Nós vamos ver, pode ficar tranquilo, você vai entender. Bulomai é o que? Um exemplo de um verbo que está na voz média passiva, mas ele tem ação ativa. Então, bulomai, eu quis, eu quero. Então, eu quis, ou, na verdade, eu queria, né? Que tá errado. Eu queria, que aqui é no imperfeito. Ou eu estava querendo, né? Então, está falando de um tempo verbal chamado imperfeito. Eu queria prosemalton. O que é emalton? Acusativo masculino singular da segunda pessoa do pronome relativo, reflexivo. Nós vamos dizer ainda que é mim mesmo. E aqui, ó. Então, eu queria pros, para mim mesmo, caterrem, aqui está no infinitivo, que significa deter. Está escrito aqui, não vou perder tempo, caterrem, reter ou deter, tá? Eu vou colocar os dois aqui, deter também. Deixa eu mudar a fonte aqui, 12, isso. Então, eu, o qual, seja Onésimo, eu que queria para mim mesmo retê-lo, reter. Para que, quando tem um rina aqui, o verbo vem para o subjuntivo. A gente ainda vai ver isso. Não fique preocupado. Para ripersu. O riper, aqui ó, é uma preposição que rege o caso genitivo. Por. Significa por. Para que por su de ti, moi, me, que é o objeto direto de meu, me, diacone, service, tá aqui no modo genitivo, tá? Que o rina pede o genitivo, ou o subjuntivo. Então, para que, né? Por, de ti, por teu, a mim ou me, diacone service em.
você já conhece, pede o quê? Um dativo. Tois demóis, desmóis, a gente já viu isso, é cadeias, ou correntes, ou algemas. Nas algemas do evangelho, evangelion, que é o mesmo de biblio. Então fica como a tradução? O qual eu queria reter para mim mesmo, quem está falando de Onésimo, para que me servisse em seu lugar, no lugar de Filemon, nas minhas algemas, nas algemas que suporto por causa do Evangelho. Então essa é a tradução. E aí, o que Paulo está dizendo aqui? Que no lugar de Filemon, que não podia estar com Paulo, estava Onésimo. Então, meus irmãos, aqui algumas coisas importantes, pelo menos duas aplicações para a nossa vida. Meus irmãos, nós devemos interceder, como Paulo fez por Onésimo, por outras pessoas dentro da igreja, já vimos isso, e isso é repetitivo nesse escrito paulino, visando a restauração da comunhão quebrada entre pessoas. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir para que pessoas brigadas ou com problemas de relacionamentos dentro da igreja possam se restaurar. Temos que agir debaixo da paz do Senhor. Outra coisa muito importante, nós devemos passar segurança para a pessoa que nós estamos, para as pessoas que nós estamos pedindo, intercedendo para que possa reaver e perdoar outra pessoa, no caso de Filemon. Então, Paulo faz o quê? Ele fala a verdade sobre Onésimo. Ele fala, olha, Onésimo está servindo como se fosse você aqui no seu lugar. Então você não pode estar aqui, Onésimo está. Mas eu estou enviando meu próprio coração para você. Ou seja, é a minha confiança de que Onésimo está arrependido e ele é uma nova criatura agora. Então por isso Paulo se arrisca por Onésimo e fala a Filemon. Mas isto é uma verdade, irmãos. Paulo não está... como é que se diz, aumentando. Foi isso que aconteceu, ele está falando. E se Onésimo não tivesse muito convicto ou muito firme, Paulo ia pedir de outra forma. Mas como ele vê a transformação, a atitude de Onésimo de ficar indo à cadeia, visitar Paulo, possivelmente está acontecendo isso. Ele está confiante da transformação e o desejo de Onésimo de voltar para o seu Senhor, ok? Então é isso aí que fica para nós quando nós formos reatar pessoas que estão brigadas. Devemos fazer em primeiro lugar e devemos fazer da forma correta, usando a verdade. Irmãos, hoje, graças a Deus, nós completamos esse quadro, completamos o quadro da primeira declinação e da segunda declinação. Que você possa memorizar, que você possa imprimir, você possa andar com ele, porque você vai usar em todos os cursos de grego. 1, 2, 3 e 4. Tá ok? Que Deus possa te abençoar. Nós estamos chegando ao final deste vídeo. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado. Queremos entregar nossa gratidão, nosso louvor a Ti por esta aula. Que o Senhor seja glorificado, que aplique, Senhor, o conhecimento que tivemos, que possamos estudar, repetir e que possamos receber de Ti graça para isto. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos vocês. Com a graça de Deus, a gente se encontra na próxima semana. Fiquem com Deus.